Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e acesse também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo o que rola aqui no nosso programa. E você em casa e está satisfeito com a maneira como você mora? Você sabe de onde vem o alimento que a sua família come? Está feliz em ficar engarrafado muitas vezes no caminho de casa para o trabalho todos os dias da semana? E tem como garantir que o lixo que você separa na sua cozinha seja de fato reutilizado ou que a água do seu prédio não vai escassear mais cedo ou mais tarde? Você já pensou que pode existir outra maneira de viver que não apenas o modo de vida capitalista urbano a que muitos de nós estamos acostumados? Bom, conjugando sustentabilidade e cooperativismo, um grupo de pesquisadores de São Paulo resolveu experimentar na pele essas alternativas. E agora desenvolve um modelo de ecovila em São José dos Campos, que poderá ser replicado também, claro, em outras áreas do país. Para entender melhor como é viver em uma ecovila, converso agora com Ademir Pereira dos Santos, que é arquiteto, historiador e professor da Universidade de Taubaté. Tudo bem, Ademir? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, muito obrigado. Obrigado você por ter topado conversar conosco, já explicando para quem nos acompanha aqui inicialmente o que define uma ecovila, né? A gente sabe que muitas vezes tem condomínios que se consideram sustentáveis, tem pessoas que se reúnem em grupos para compartilhar moradias, mas qual é o conceito por trás de uma ecovila, professor Ademir? Olha, além de morar bem no sentido de qualidade de vida, uma ecovila se insere dentro de um contexto bastante complexo, que é a morte das grandes cidades e, enfim, a crise ambiental que vivemos hoje. Uma ecovila é muito mais que isso. É um modo de vida diferente, primeiro em comunidades, que já envolve um tipo de relação com a própria propriedade e, principalmente, é um tipo de empreendimento que busca conciliar moradia, trabalho e militância política, social e principalmente ambiental. Agora, de que forma se dá a questão mesmo da divisão das tarefas e da questão de propriedade também, né? Como falamos aqui num condomínio, cada um tem a sua casa, compartilha um condomínio. Numa ecovila tem um dono, tem um proprietário, tem alguém que exerce o papel de organizar a ecovila, como comparando um síndico num condomínio comum? Perfeito. Uma ecovila implica, como eu falei, uma forma diferente de propriedade. Quando temos um loteador, ou seja, que tenta fazer um condomínio ecológico, ele nunca vai passar de ser simplesmente moradia. Por isso que a comunidade que forma uma ecovila, ela deve ter projetos de empreendimento, principalmente ambientais, e que exatamente tentam fazer frente à crise que vivemos em todos os setores. E aí que nós temos ecovilas praticamente, podemos chamar de temáticas. Tem ecovilas desde que se reúne coletividades em função de questões espirituais, até de militância mais específica, né? Como principalmente a questão de produção de alimentos ou de ação social. Enfim, é bastante amplo hoje a gama de experiências nesse sentido, mas envolve principalmente uma forma de propriedade coletiva, e principalmente de organização em torno daquilo que seria todas as funções e funcionamento de um agrupamento, né, de um assentamento. Envolve você gerenciar e dividir todas as tarefas coletivas e principalmente ter uma relação onde não entra o lucro, que é o que permeia muitas vezes esse tipo de loteamento ou, às vezes, empreendimentos que se pretendem sustentáveis. A sustentabilidade é um aspecto. O aspecto social, político, que envolve a cidadania, talvez seja o aspecto mais importante, e vermos também a ecovila, como falei, dentro do panorama de crise das cidades. Você falou inicialmente de deslocamento que somos obrigados a fazer, do trabalho para a casa e os congestionamentos, né? A ecovila surge como uma forma de eliminar ou enfrentar esses problemas das grandes cidades. Juntando trabalho e moradia, você exatamente vai evitar o deslocamento. E, inclusive, muitas ecovilas acabam partilhando até mesmo os carros, que a locomoção passa a ser racionada
né? E isso é uma forma de contribuir, enfim, para a não emissão de gases tóxicos e assim como também não congestionar ainda mais as cidades. Agora, uma questão importante da gente discutir também, os espaços das ecovilas necessariamente precisariam ter um bom espaço, por exemplo, de campo, né? Você mencionou a questão da produção do próprio alimento. No meio urbano isso pode ficar num contexto um pouco mais complicado. De que forma, então, uma ecovila no meio urbano também pode ser configurada, professora? Sim, inclusive é o grande desafio, porque na zona rural nós temos uma possibilidade de grandes áreas, uma produção em escala, que viabiliza um tipo de empreendimento dessa natureza. Geralmente as ecovilas também organizam-se em formas de cooperativas, de associação, né? São formas de divisão equitativa, seja de lucros, não há problema em obter lucros, mas a forma de dividir é que é o diferencial. E o grande desafio é exatamente fazer com que se tenha a qualidade tanto da produção agrícola em áreas urbanas, que é uma tendência mundial hoje, né? Ou seja, das hortas urbanas que acontecem no topo dos edifícios. Agora, realmente, uma ecovila em topo de edifícios ou verticalizada não tem sentido, mas porque o contato com a natureza é um elemento fundamental. Mas as áreas urbanas, elas também têm grandes vazios, ou às vezes tem cidades que comportam tipos de loteamentos prevendo grandes áreas, calotes, o que possibilita que sejam incorporadas assim, ao tecido urbano, o que justifica ainda mais a dificuldade do percurso, e isso elimina essa possibilidade. Oi, pensando, perdão, nas questões de deslocamento, como a gente já mencionou aqui, de que forma se dá essa divisão do trabalho também, a questão das opções de lazer e de escola também para as crianças que podem estar aí habitando uma ecovila? Uma ecovila se organiza exatamente em função de uma área de recreação e partilhamento exatamente de elementos coletivos. Tem ecovilas que, por exemplo, tem cozinha coletiva, lavanderia, ou seja, utiliza-se, né? O pensamento ecológico se organiza a partir daqueles famosos 5 R's, né? Reciclar, reduzir, enfim, esses R's orientam essa prática, né? Então, e a propriedade comum e o compartilhamento faz com que isso seja economicamente viável e que possibilite uma forma diferente de se viver. Isso talvez seja o mais importante, né? Sem dúvida. E a questão da reciclagem, como eu falei no comecinho do programa, muitas vezes é um desafio, né? Alguns condomínios nas grandes cidades até têm a proposta de fazer a separação do lixo de todos os moradores, mas aí chega na hora da coleta, também não se tem muita certeza aí até chegar de fato no espaço da reciclagem. De que forma, então, a Ecovila também tenta englobar essa questão de acompanhar o passo a passo e de saber que, de fato, né, o que foi separado será realmente reciclado? Perfeito. Começa-se pela vida simples, que é um desejo. A tal da simplicidade voluntária é fundamental para o pensamento ecológico, ou seja, você reduzir ao máximo o seu consumo, reduzir ao máximo embalagens, reduzir ao máximo o uso de elementos químicos, seja no tratamento do esgoto ou no dia a dia. É um modo de vida despojado, simples e, nesse caso, econômico, e que tem uma grande preocupação ambiental exatamente nesse sentido. Uma ecovila, ela deve dar o tratamento do lixo de forma autônoma da sua própria comunidade. E isso é importantíssimo, porque se esse pensamento fosse aplicado numa escala urbana, ou seja, nós não teríamos os grandes problemas urbanos que estamos, inclusive, fugindo dele no Brasil. Falta água, mas o nosso maior problema ambiental é o lixo. Os lixões, eles são contaminadores e grandes vetores de doença e de contaminação do lençol freático, e isso deve ser resolvido dessa maneira, ou seja, o lixo tem que ser diminuído e principalmente tratado no lugar que ele é produzido, que seria o ideal, que aí você já evita o transporte, você evita a acumulação em lugares únicos, né? E a melhor forma de talvez conseguirmos reduzir o impacto que a industrialização fatalmente não fugiríamos dela,
seja esse, ou seja, ter uma preocupação muito especial com o lixo e com o controle que você tem daquele impacto que você gera pelo seu modo de vida. Sem dúvida. Bom, e vocês conseguiram implementar essa ecovila em São José dos Campos, no interior de São Paulo, uma cidade, para quem não conhece, no interior de São Paulo, mas muito maior que muitas grandes cidades em outras regiões do país, uma cidade que tem uma atividade de muitas empresas. De que forma esse modelo poderia ser replicado, então, em outras regiões do país também, professor? Estamos em São José dos Campos, bem no início de uma experiência, onde adquirimos uma área de 63 mil metros na área urbana, uma área de expansão urbana, que permite chácaras, que tem uma legislação urbana, e isso que é o nosso grande desafio, ou seja, está num grande centro industrial, a cidade de São José dos Campos tem 700 mil habitantes praticamente, grandes empresas como a Embraer, Johnson, e o fato de termos está situada também num lugar maravilhoso, que é a Serra da Mantiqueira, e na várzea do Rio Paraíba. Inclusive, nós estamos exatamente ali na várzea do Rio Paraíba, e o objetivo é esse, ou seja, você conciliar as boas coisas da vida do campo, ou que o contato com a natureza permite, com a comodidade e as questões urbanas. Por exemplo, você tinha falado agora há pouco das escolas, né? Uma ecovila se organiza não só em torno da recreação, mas também desses equipamentos que são comunitários, não só dos moradores de uma ecovila, e aí que entra o aspecto ambiental, político e social que representa uma ecovila. Ela deve interagir com o seu meio, com o seu contexto social, e esses equipamentos serem partilhados e divididos com os cidadãos como um todo. E eis aí o grande objetivo. Uma ecovila, ela visa ampliar a cidadania e principalmente a consciência e a educação ambiental, que são peças fundamentais, ferramentas fundamentais para que possamos esperar uma transformação do mundo e principalmente uma preservação do meio ambiente que não nos leve aí às catástrofes que se apresentam. Sem dúvida. Importante a gente ter essa discussão aqui também, quem sabe provocar quem está nos acompanhando a refletir um pouco mais sobre a sua forma de viver, sobre a escolha de onde viver e também sobre as formas de consumo, principalmente, né? Infelizmente, o nosso tempo aqui já chegou ao fim. Professor Ademir Pereira dos Santos, arquiteto, historiador, professor da Unital, muito obrigado por ter conversado conosco e explicado um pouco mais sobre o funcionamento de uma ecovila. Obrigado e um abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Um abraço. Deixa eu mostrar rapidamente para você de casa, que ficou interessado no assunto, tem um site que você pode buscar outras informações sobre a rede de ecovilas que estão implementadas aí em outras partes do mundo. Vamos colocar o site na tela? Tá aí, ó, gen.ecovillage.org. Na verdade, o site tem versões em inglês, espanhol e alemão, mas rapidamente aí com um tradutor online você consegue ter todas as informações aqui para descobrir mais sobre as ecovilas. Muito interessante refletir sobre essas formas aí de compartilhamento de espaço também. E aproveito e também agradeço à TV Unital, parceira do Futura, na produção dessa entrevista. Bom, na próxima entrada aqui do Conexão a gente volta para falar sobre a importância de dizer não para as crianças de uma forma que realmente funcione. Então não perca esse bate-papo, a gente volta logo mais com Conexão Futura. Até já!